direto para a comissão de orçamento. A comissão define um relator e esse relator vai fazer um exame de admissibilidade para verificar se o projeto de lei do orçamento atende a todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4320, se não está faltando nenhum documento que deva acompanhá-lo, se a lei de diretrizes está corretamente proposta, se ela também possui os anexos que são necessários de riscos fiscais, de metas fiscais, se ela tem todos os elementos de informação para a sua devida tramitação. Feito esse exame de admissibilidade, duas coisas podem acontecer. Uma é o relator identificar que falta documentos para que a matéria tramite. Por exemplo, não foi demonstrado pelo Poder Executivo que ele, Poder Executivo, fez audiências públicas para debater o projeto com a sociedade. Então, o relator solicita uma diligência ao presidente da comissão, que encaminha esse pedido para o presidente da Câmara e o presidente da Câmara formaliza para o prefeito, para que o prefeito encaminhe essa documentação que está faltando para a tramitação da matéria. Outra hipótese é o relator entender que tudo está de acordo, não falta nenhum documento e o projeto está apto a tramitar. Então, aí define-se um cronograma de instrução. Isso é muito importante, esse cronograma de instrução vai definir quais datas as audiências públicas serão realizadas e quais prazos os cidadãos, as entidades que compõem a sociedade civil poderão dispor para propor sugestões, porque essas três leis, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, são matérias que exigem audiências públicas e exigem a abertura do processo de participação popular. Isso está previsto expressamente no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não dá para não realizar as audiências públicas, não dá para não abrir prazo para que a comunidade apresente propostas, sugestões, para que isso possa ser analisado na Comissão de Orçamento e Finanças. Por isso, a divulgação desse cronograma. Então, a Câmara vai dizer, até o dia 25 de novembro, as audiências públicas serão nos bairros tal, tal, tal e tal, e tratarão dos temas tais, tais, tais e tais. Até o dia 5 de dezembro é o prazo para a apresentação de propostas. Então, isso é um cronograma que é colocado à disposição da sociedade para ela acompanhar a discussão das políticas públicas que são definidas nestas três leis, que é a Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Lei Orçamentária. E também tem que divulgar o prazo para apresentação de emendas, que tem que ser após as audiências públicas e após a finalização do prazo de participação popular. Porque neste caso do rito especial, é o único momento que o vereador pode apresentar emendas ao orçamento, às diretrizes e ao plano plurianual, é quando esses projetos estão na comissão depois das audiências públicas e depois do recebimento de propostas da comunidade. Porque o vereador pode até basear a sua emenda numa sugestão que uma organização, que uma entidade propôs. Então não dá para fechar o prazo de emendas antes da finalização do prazo das sugestões. Então isso é importante que o relator organize durante a passagem do projeto de lei, tanto do orçamento, como das diretrizes, como do plano plurianual nas comissões. Feito isso, o relator vai trabalhar então com o seu voto. No voto do relator, ele vai analisar o projeto, vai analisar as sugestões apresentadas, vai analisar as emendas. Confirmado esse voto em plenário, a matéria vai para parecer da comissão de orçamento, isso é divulgado para a sociedade e a matéria então está apta a ser deliberada. Vai para o plenário, para a fase de deliberação, vota-se em plenário a matéria, primeiro faz-se a discussão, depois vota-se a matéria, discute-se até as emendas que foram propostas, a matéria aprovada em plenário vai para a redação final, que é da comissão de orçamento, também a redação final, e aí a matéria, depois de divulgado o parecer de redação final, é encaminhada para autógrafo legislativo. E aí, então, ela segue para o executivo e o executivo define, então, se ele vai ou não trabalhar com o veto. Porque o prefeito pode, é uma prerrogativa que ele tem, está no artigo 66 da Constituição Federal, vetar alterações decorrentes de vetos propostos na tramitação, tanto do projeto de lei do orçamento, como das diretrizes, como do plano plurianual. Então tem um circuito próprio aí, a tramitação dessas três leis, e lembro a todos,
esse mesmo circuito do rito especial tem que ser observado para a alteração dessas leis. Então eu já vi, por exemplo, um equívoco que vários prefeitos cometem. Mandam um projeto de lei para alterar o plano plurianual, para incluir um programa no plano plurianual em regime de urgência. E quando a matéria se sujeita a um rito especial, ela não admite regime de urgência. Ela vai ter que ter a instrução feita da mesma forma que foi observado para a elaboração do plano plurianual, para a elaboração das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. E para encerrar, então, o último rito que eu quero aqui comentar com vocês é o de julgamento de contas do prefeito. Como eu já expliquei no início da aula de hoje, todos os anos o prefeito tem as suas contas examinadas, analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que sobre essas contas emite uma opinião. Esta opinião está no artigo 31, se chama parecer prévio. Prévio porque não é definitivo. Quem julga as contas do prefeito, portanto, não é o Tribunal de Contas, é a Câmara. O que o Tribunal de Contas faz é a análise dessas contas e formula, então, um posicionamento, que se chama parecer prévio. Esse parecer prévio sem prejuízo de multas que o tribunal entenda deva aplicar por infringência às normas de direito financeiro, de direito administrativo, ou então glosa de valores, de despesas realizadas sem autorização em lei. Então, muitas vezes o Tribunal de Contas detecta que tal licitação não tinha o atendimento da legislação, ou seja, a sua execução não foi correta, e o tribunal pode, então, até realizar glosa ou uma outra despesa que não foi devidamente autorizada por lei, mas foi realizada, o tribunal aponta como irregular e pode determinar a devolução desses valores. Então, o parecer prévio é sem prejuízo dessas outras ações, que é da competência do Tribunal de Contas identificá-las e apontá-las. Este julgamento que a Câmara faz, ele tem início, portanto, como é que ele se inicia? Com o envio do parecer prévio do Tribunal de Contas para a Câmara. Nós temos aí câmaras que já julgaram 2012, estão julgando 2011, então depende da devolução do Tribunal de Contas desse parecer prévio com a respectiva documentação e exame que o Tribunal de Contas produziu. Recebido esse parecer prévio na Câmara, o presidente da Câmara faz a divulgação, comunica o plenário e abre espaço para a discussão prévia. Agora vejam a fase de instrução. De novo, quem assume a responsabilidade de instruir o julgamento de contas é a Comissão de Orçamento e Finanças. Por quê? Porque essa função é atribuída a essa comissão pelo artigo 166 da Constituição Federal. Esta Comissão de Orçamento e Finanças, ela vai definir um relator para que ele possa fazer, então, o estudo destas contas, do parecer prévio, e esse relator vai definir um cronograma de instrução para que a matéria possa, na comissão, ser corretamente examinada. E aqui vejam alguns detalhes que são importantes e que muitas vezes não são observados. Nesse cronograma de instrução da Comissão de Orçamento e Finanças, primeiro, tem que definir um prazo para o prefeito ou ex-prefeito, que tem as contas em julgamento, possa manifestar-se, que é a defesa por escrito. A comissão tem que permitir, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a ampla defesa deve ser assegurada ao prefeito ou ao ex-prefeito no julgamento de contas na Câmara. Então, a Comissão de Orçamento abre esse prazo para que esta autoridade ou ex-prefeito possa dispor desta alternativa de apresentar defesa por escrito. Independente da defesa que ele fez no Tribunal de Contas, ele vai ter a possibilidade de fazer novamente uma defesa na Câmara. Se ele não quiser, ele não precisa apresentar defesa, mas não vai poder argumentar depois que não teve a oportunidade da defesa. Então, cabe à Comissão de Orçamento oportunizar que o prefeito faça a defesa. Depois, outro detalhe importante que poucas câmaras observam: a Comissão de Orçamento e Finanças tem que abrir as contas para consulta pública. Diz o artigo 31 da Constituição Federal, inclusive, que por 60 dias as contas do prefeito devem ficar à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, inclusive para que o contribuinte possa questionar a legitimidade dessas contas. Então, cabe à comissão fazer a abertura desse prazo para consulta pública.
Então, é uma matéria que constitucionalmente exige consulta pública. Depois, o relator, recebendo a defesa do prefeito, recebendo os questionamentos da comunidade, ele vai fazer o seu voto, esse voto vai ser analisado na comissão e vai formular, junto com o voto do relator, um projeto de decreto legislativo dizendo se aprova as contas ou se rejeita as contas do prefeito. Divulga esse parecer de comissão, divulga a minuta do projeto de decreto legislativo para que a comunidade possa acompanhar como foi a instrução e a matéria entra então em deliberação na sessão plenária. Em deliberação abre-se o prazo para que o prefeito possa, por seu advogado constituído, fazer a sustentação oral. Esta sustentação oral em plenário não admite a parte, porque não é um debate, é apenas um prazo para o prefeito, através do seu procurador constituído, por seu advogado, expor para os vereadores aquilo que ele entende importante para o exercício da sua defesa. Encerrado essa exposição da defesa oral em plenário, cada vereador passa a se manifestar. A deliberação é por voto aberto, isso é muito importante que nós entendamos. Cada vereador vai votar e o voto é aberto. E notem, isso também cabe referir, o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por voto de 2/3 dos vereadores. Então, percebam, se o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2012, para esse parecer ser revertido na Câmara, 2/3 dos vereadores que compõem a Câmara tem que ser contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Não é 2/3 para aprovar o parecer do Tribunal de Contas, é 2/3 de votos para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Caindo o parecer do Tribunal de Contas ou aprovado o parecer do Tribunal de Contas, então vai para a redação final, que é a quarta fase, fase de revisão. Aí na redação final vai ter o ajuste do resultado do plenário, inclusive o ajuste do próprio texto do decreto legislativo. Vamos supor que o relator lá na Comissão de Constituição e Justiça tenha trabalhado o projeto de decreto legislativo pela aprovação de contas e em plenário foi aprovada a rejeição de contas. Aí então faz o ajuste na redação final desse decreto legislativo. Faz a promulgação do decreto legislativo, a própria Câmara promulga pelo presidente, não é pela mesa diretora, o presidente da Câmara promulga, faz a publicação e aí o presidente da Câmara encaminha para o Tribunal de Contas do Estado para que o Tribunal de Contas faça o encerramento, então, do processo de julgamento das contas. Com isso, nós terminamos, então, a análise deste quarto exemplo de rito especial. Nós vimos aí 4 situações de rito especial: emenda à lei orgânica, regimento interno, alteração, plano plurianual, lei de diretrizes e lei orçamentária e julgamento de contas. Com isso, deu para examinar que são matérias diferentes, não são matérias habituais, não são matérias comuns e que, portanto, a Câmara tem que dar a estas matérias um tratamento diferenciado. Daí a aplicação dos chamados ritos especiais. Então, nós vimos na aula de hoje o rito ordinário, o rito sumário e os ritos especiais. E com isso a gente venceu o programa previsto para o conteúdo didático marinho da aula de hoje. Doutor André, precisa beber uma água, pode ficar à vontade, beba uma água, porque não é fácil não. Mas eu só queria, eu sei que a gente já está assim, até com o tempo já bem dentro do limite, já conseguiu, com essa sua acelerada que você deu aí, você conseguiu colocar no horário, mas mesmo assim eu acho que foi muito explicativo e deu para observar ali, André, que é uma das coisas, eu acho que a gente tem que ir conversando muito sobre isso realmente, uma das coisas importantes ali que eu vi, principalmente nas 3 leis ali, LDO, PPA e a LOA, né, que a gente, geralmente a conversa que a gente escuta nas câmaras municipais é que orçamento é uma peça fictícia, né, mas na verdade é a vida do município, né, é todo o planejamento do município que está ali. Né? E eu queria ver com você, André, com essa sua experiência, né, o que nós, né, poderíamos estar fazendo junto com as câmaras municipais para mostrar para o vereador da importância, né, dele conhecer o orçamento anual, né, a LOA, né, e ele está acompanhando esse trabalho da prefeitura, tanto na área de fiscalização, né, como fiscalizador que é,
né? Mas o que nós poderíamos estar fazendo essa mudança para acabar com esse pensamento, com essa ilusão que somente, não, isso é uma peça fictícia, ninguém olha, ninguém quer nem saber da LOA, né? Claro, não estou falando que são todas as câmaras municipais, porque nós conhecemos várias câmaras que acompanham, mas a grande maioria hoje a gente escuta falar sobre isso. Então o que você acha que a gente poderia estar fazendo junto com as câmaras municipais para que a gente não deixasse ficar com essa linha de pensamento? Quem tem um protagonismo importante nesse ambiente, nesse cenário, de conferir, verificar a execução orçamentária, a execução das diretrizes orçamentárias e do plano plurianual é a Comissão de Orçamento e Finanças. Esta comissão, ela tem essa tarefa, ela tem que olhar não só para o orçamento na sua fase de elaboração, para a lei de diretrizes na sua fase de elaboração e para a lei do plano plurianual na sua fase de elaboração, como também tem que acompanhar a execução. Por isso, inclusive, que a lei de responsabilidade fiscal, quando cria esses relatórios de execução orçamentária e trabalha, inclusive, a periodicidade, exigindo a divulgação desses relatórios, e a lei complementar 131, que é a lei da transparência, reforçou, alterando o artigo 48 da lei complementar 101, que é de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, traz à tona justamente essa questão. Tão importante como elaborar a lei é acompanhar do planejamento, que é a lei do plano plurianual, lei de diretrizes e lei orçamentária, é acompanhar a sua execução. Então, essa tarefa cabe à Comissão de Orçamento. O que é possível fazer aí é um reforço sobre a importância, e esse reforço pode ser didático, mas é importante, assim, alertar, chamar atenção para a atuação da Comissão de Orçamento e Finanças. Tem muitas câmaras municipais que os vereadores, eles têm uma atração muito forte pela Comissão de Constituição e Justiça, a redação, porque seria uma comissão supostamente mais importante. E eu não considero assim, eu considero que as duas comissões têm a mesma importância, tanto a Comissão de Constituição e Justiça como de Orçamento. E, inclusive, a Comissão de Orçamento e Finanças, ela tem esse pós-execução aí que tem que ser objeto de muita atenção. Sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes e a lei orçamentária constituírem-se em peças de ficção, já foi muito mais, Marinho, desta forma. Nós vivemos um tempo aí no Brasil, nos anos de 1990, que isso era trabalhado, sim, como um mero plano de intenções. Nós estamos caminhando para aperfeiçoar esse sistema. No primeiro módulo aqui, isso foi bastante explicado, acentuado pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, a importância do planejamento, a importância de trabalhar com números, com a realidade, de propagar isso para a sociedade, de se alinhar, não construir. Até tem um pensamento que, segundo até onde eu tenho essa informação, é de Deming, onde ele diz que a diferença entre o sonho e a realidade é um número. Então, por exemplo, eu quero comprar um apartamento aqui em Porto Alegre, para eu saber se eu estou sonhando ou se eu estou na minha realidade, o número vai me mostrar isso. Se eu puder, né, se o número chegar perto, eu vou entender que é real. Se esse número não chegar perto daquilo que eu posso, é um sonho. Então, nós temos que trabalhar o plano plurianual, a lei de diretriz, a lei orçamentária em cima de números, porque o número é que vai determinar se nós estamos projetando algo que é real, que é factível, que tem condições de ser executado, ou se é uma mera intenção, algo que seria importante, mas que a gente não tem condições de executar pela inviabilidade financeira disso. Tem um outro pensador, que é Peter Drucker, ele em São Paulo, num evento que ele participou, já é falecido, mas um grande evento que teve em São Paulo, num determinado, não sei exatamente o ano, parece que foi 2001, 2002, mas ele fez uma ponderação nesse sentido. Ele disse que os governos devem discutir menos o que eles devem fazer, para discutir mais o que eles podem fazer. Porque discutir o que o governo deve fazer é uma discussão demagógica, porque o governo deve fazer tudo, tudo tem que estar no orçamento, tudo tem que ser resolvido. O que tem que ser trabalhado aí é uma construção pedagógica, daquilo que se dispõe de recursos financeiros para 2015, o que é possível atender em termos de prioridade. Aí nós estamos falando de número, de realidade, mas isso é uma construção que a sociedade brasileira está fazendo e que as instituições públicas estão também trabalhando para que isso se aperfeiçoe. Então, nós estamos no Brasil hoje numa fase de transição. Foi muito mais fictício esse processo. Hoje ele já, embora não seja ainda
o ideal, mas está caminhando para um aprimoramento. Melhoramento da gestão, né? Da Eu acho gestão. que isso aí é fundamental em qualquer lugar. Mas eu recomendo, Marinho, é importante, tem os vídeos, que quem não pôde assistir o primeiro módulo deste curso, o Poder das Câmaras Municipais, assista, porque ali está bem explicado todo esse processo que envolve a importância da qualidade no planejamento e, inclusive, nesse primeiro módulo está explicado como o Tribunal de Contas está acompanhando isso pelos próprios professores e técnicos do Tribunal de Contas. Perfeito, André. Então vamos agora dar um pequeno intervalo de 10 minutos para o doutor André poder respirar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente está voltando. Aguardem.